Boa noite, irmãos. Boa noite aos amigos que nos acompanham também pelo canal do YouTube, pelo Facebook. Sejam muito bem-vindos aos irmãos desta igreja, mas também a todos aqueles que, pela primeira vez, pode ser que estejam aí conosco, né? Deus abençoe muito e que vocês sejam muito bem-vindos aqui à Igreja do Iguatemi. E eu escolhi hoje falar de um tema bíblico extremamente importante. Eu escolhi falar sobre o Espírito Santo, a obra e a natureza do Espírito Santo. Você sabe, irmãos, que muita confusão tem havido a respeito do Espírito Santo por aí. A nossa igreja já enfrentou muitíssimos problemas, porque existia no passado uma corrente que dizia que o Espírito Santo era apenas aquela força cristã, a força do cristianismo, do amor. Então essas pessoas pregavam sobre isso, falando que o Espírito Santo era uma força, aquilo que te leva a ser cristão, o amor cristão. No passado isso, né? Ainda existem pessoas que pregam assim e creem assim. E também, queridos irmãos, há hoje, correndo por aí, né, uma ideia de que o Espírito Santo é somente, aliás, não é somente, que o Espírito Santo não é, que o Espírito Santo, na verdade, não existe. O que seria quase a mesma coisa, né? Mas que o Espírito Santo não é algo assim que não é uma pessoa, que não é a terceira pessoa da Trindade. E existem pessoas que inclusive tentam provar isso através dos textos de Ellen White e inclusive de textos da Bíblia tirados de contexto. Então eu quero falar hoje um pouquinho sobre a natureza do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, e também da obra do Espírito Santo em nossa vida. Qual a importância do Espírito Santo em nossa vida? Inclusive para nós conseguirmos responder se algum dia pessoas tentarem nos enganar com mentiras a respeito da natureza do Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Então é uma introdução apenas sobre o tema que nós vamos estudar. Pode passar então? Nós vamos usar esse recurso aqui, né? Bom, como vocês estão vendo aí, eu quero falar um pouquinho sobre a personalidade do Espírito Santo. O que é uma personalidade? Para que haja personalidade, três coisas precisam acontecer. Primeiro, é preciso haver a mente, a capacidade de pensar. Para você dizer que você é uma personalidade ou que algo é uma personalidade, precisa haver a capacidade de pensar. Número 2, é preciso também haver vontade. Uma personalidade precisa pensar por si próprio. Não dá para agir programado por outra pessoa. E não é uma personalidade. Um robô ele não é uma personalidade, porque ele é programado para agir daquela maneira. Então, a capacidade de ter vontade, de agir por conta própria. E num terceiro momento, também sentir emoções, ter sentimentos. De maneira muito simples, isso formaria a base para uma personalidade, para uma pessoa, para um ser, um indivíduo. E nós vemos que o Espírito Santo, queridos, ele possui uma personalidade. Porque nós temos textos bíblicos, estão aí relatados, 3 textos, eu vou ler com vocês, que mostram isso, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele possui essas características. O primeiro texto é esse ali, número 1, né? Está em Romanos 8, 27, eu já coloquei na tela. Se alguém quiser acompanhar na sua própria Bíblia, também poderá fazê-lo. Então, Romanos 8, 27. Então, falando do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ali no livro de Romanos, ele escreve: E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então nós vimos que para que haja personalidade, é preciso ter a mente, a capacidade de pensar. Em Romanos 8, 27, você tem, de acordo com Paulo, que a mente do Espírito, né? Que o Espírito Santo ele age segundo a vontade de Deus, mas também segundo a sua própria vontade. Então nós vemos que o Espírito Santo possui essa característica. Uma segunda característica, vontade, agir por conta própria. Olha o que diz aquele versículo 2 ali que está na tela, que está em 1 Coríntios 12, verso 11. Tudo aqui é conferido na palavra. Diz assim:
Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então veja essa expressão, né? O Espírito Santo faz todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, ou seja, a capacidade de decidir, a capacidade de pensar, a capacidade de agir por conta própria. Então o Espírito Santo, esse texto vem a confirmar que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é uma personalidade, ele não é apenas uma força que age no coração do cristão. E por último, no versículo número 3, o último versículo, Efésios 4:30, faltou um acento ali no Efésios, diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus. Então o Espírito tem emoções, sim ou não? Sim. Então você percebe que, assim, de maneira muito clara, nós podemos entender que a Bíblia está falando de alguém, de uma personalidade, de alguém que tem mente, que tem capacidade de pensar, de alguém que tem vontade, ou seja, age por conta própria, e de alguém que também sente emoções, que é capaz de entristecer-se. E se é capaz de entristecer-se, também pode alegrar-se, também pode compartilhar outras emoções, ou ter outras emoções. Então, irmãos, a história de que o Espírito Santo é uma força é forçada. Não tem como você acreditar nessa história. Já no começo a gente vê que a Bíblia está falando de alguém. Porque você não pode falar que uma força se entristeceu. Ou que um poder, digamos que o Espírito Santo fosse o poder de Deus. O poder de Deus ficou triste. É uma frase que não tem cabimento do ponto de vista da lógica, né? E nem do português. Então, o Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa, é alguém. E você vai ver a importância dessa pessoa. Hoje você vai refletir em algumas coisas que vai mudar seu modo de ver esta pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo. Eu só estou aqui dando base para o que eu vou falar depois. Base bíblica e teológica. Tá certo? Passo próximo. Vamos falar um pouquinho da natureza do Espírito Santo. Nós já vimos que ele é uma pessoa, mas quem é, de onde ele vem, onde ele mora, o que ele faz, onde ele nasceu, que pessoa é essa? Então nós temos aqui 3 textos da Bíblia. Você pode já encontrá-los. Eu coloquei aqui só os textos para nós exatamente folhearmos a Bíblia. O primeiro texto é 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10 e 11. Primeira Coríntios 2, 10 e 11 diz o seguinte: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Eu acho esse texto aqui muito interessante, porque está dizendo que o Espírito Santo, ele é onisciente. Está dizendo que o Espírito Santo, ele sabe todas as coisas, assim como Deus também sabe todas as coisas. E eu acho isso algo maravilhoso, né? Como é que pode um Deus, Deus o Pai, Deus o Filho e agora Deus o Espírito Santo, eles, os 3, são um único Deus, mas que formam a Santíssima Trindade e todos eles são oniscientes. Todos eles sabem todas as coisas sem precisar pesquisar ou pensar para que saibam estas coisas. Então Deus, ele sabe o princípio, o final desde o princípio. Esse é um tema interessante para um outro sermão, né? A onisciência de Deus. Agora, no Salmo 104, versículo 30, já alguém achou aí? Mas eu vou ter que ler aqui, né, para não compartilhar microfone. Então vou ter que somente eu ler os textos. Mas o Salmo 104, verso 30, ele também diz algo sobre a natureza do Espírito Santo. 104, 30, diz assim: envia o teu Espírito, eles são criados e assim renovas
a face da terra. Veja, queridos, o Espírito Santo, se você ler um pouco mais esse capítulo aqui, você vai ver que isso aqui está falando sobre criação, sobre o poder de Deus para criar, para renovar, para restaurar. E está sendo atribuído ao Espírito Santo esse poder. Quando Deus criou a terra, o ser humano, as águas, as árvores, tudo que existe, o universo, o Espírito Santo, irmãos, também estava junto com Deus. Também estava junto com Deus. Então o Espírito Santo, ele é onipotente, ele pode criar, ele tem o poder de criar, assim como Deus, o Pai, também o tem, e Jesus Cristo também. E por fim, onipresente, Salmo 139, 16. Aqui o salmista diz o seguinte: os teus olhos me viram, a substância ainda uniforme, e no teu livro foram escritos todas as coisas, cada um deles escrito e determinado. Eu estou com a impressão que esse texto aqui não é bem o que eu queria. Eu posso pesquisar depois o texto, mas eu posso trazer para vocês depois, se alguém quiser dar uma olhadinha nesse salmo aí para eu não gastar meu tempo aqui. Mas a Bíblia, ela vai nos informar que o Espírito Santo, ele tem a onipresença, ele está em todos os lugares. Mas eu tenho um outro texto aqui para frente que vai nos dar, é provável que eu tenha digitado ali equivocadamente. O que também não compromete aquilo que eu estou dizendo para vocês. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Qual é o versículo? Versículo 7. Eu sabia que tinha algo equivocado aqui, né? Agora sim. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Então, não tem como você fugir do Espírito Santo, porque ele está presente em todos os lugares. Muito obrigado à igreja, que me ajudou a corrigir a digitação ali, que não foi perfeita. Porque perfeito só há Deus, né? Só é Deus e o Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo, ela é uma natureza que eu até trouxe na tela aqui para vocês, pode passar para nós. Ele é Deus. Quando você estuda a personalidade do Espírito Santo, e quando você estuda os atributos do Espírito Santo, você percebe que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da divindade. Ele é Deus igual a Deus. Isto é muito bom saber. Eu vou dizer por quê para vocês. Porque o Espírito Santo hoje é quem está ao nosso lado aqui. É Ele que está aqui. O Senhor Jesus Cristo hoje está no santuário celestial, no lugar santo dos santos, intercedendo por cada um de nós. Mas o Senhor Jesus Cristo enviou para nós o Espírito Santo. E hoje quem nos acompanha em nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, é Ele, é o Espírito Santo. E eu quero falar com vocês um pouco sobre essa questão. Pode passar, por favor. Veja, irmãos, quando Jesus esteve na terra, Jesus, ele falou do Espírito. E eu posso dizer a vocês que era prioridade de Jesus o assunto do Espírito Santo, tanto que ele falou várias vezes sobre o Consolador. No livro de São João, no capítulo 14, no versículo 16, você vê ali que o Senhor Jesus, ao falar aos discípulos, ele diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, irmãos, o Espírito Santo é quem está ao nosso lado hoje. O Espírito Santo é a pessoa da divindade que está disponível para mim e para você hoje aqui na terra. É nele que nós temos que ancorar a nossa vida espiritual. É nele que nós temos que buscar o poder para vivermos segundo a palavra de Deus. É através do Espírito Santo que nós temos forças para não voltarmos à natureza carnal, mas para vivermos a natureza espiritual recebida através do batismo, através da nossa decisão por Cristo.
Então o Espírito Santo é quem Deus, o Senhor Jesus, enviou. E esse tema era prioridade para Jesus. Existiam algumas prioridades que Jesus tinha. Veja, irmãos, a ideia de Jesus não era ser um grande pregador, um pregador de multidões. Tanto que Jesus sempre que fazia um milagre dizia assim, não contem a ninguém, eu não quero alarmar a cidade. Jesus inclusive dispensou uma multidão de pessoas que o seguia. Era uma multidão mais ou menos, né? O objetivo de Jesus não era ser um grande pregador. Sabe qual era o objetivo de Jesus? Número 1, era morrer. Porque ele sabia que somente através da morte dele, o Espírito Santo seria enviado em plenitude. Antes disso, o Espírito Santo já atuava nas pessoas, mas havia uma limitação. Agora, através da morte de Cristo, aqueles que aceitam a Cristo, eles recebem o Espírito Santo de uma maneira muito mais intensa do que antes. Então, a prioridade de Jesus era o seu sacrifício. A segunda prioridade de Jesus, uma delas, era enviar o Consolador. E a palavra Consolador aqui no livro de João é a palavra Paracletos, que significa alguém ao lado, alguém que está do seu lado para lhe defender. Então, o Espírito Santo hoje, irmãos, é a pessoa disponível a cada um de nós para cumprir uma promessa de Jesus. Qual foi a promessa de Cristo? Pode passar, por favor. A promessa de Mateus 28, 20. Essa promessa, se você ler aí na palavra, está aqui na tela também, é uma das promessas que, vez ou outra, nós evocamos ela, né? Nós falamos sobre ela. O irmão Romildo, ao falar muito bem aqui sobre ofertas, também mencionou que Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Ali em Mateus 28, 20, no contexto da grande comissionamento da igreja, da missão da igreja de pregar o Evangelho, o Senhor Jesus também falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, irmãos, de que maneira Jesus está conosco? Através do Espírito Santo. A promessa se cumpre através do Paracletos enviado por Jesus para estar conosco. Porque se Jesus não pudesse enviar o Espírito Santo, de que outra maneira ele estaria conosco? Então, quando o Espírito Santo está ao nosso lado, é a mesma coisa que nós falarmos que Jesus está ao nosso lado, porque ele é um com Jesus. E se ele não fosse um com Jesus, então a promessa de Jesus seria impossível de se cumprir. Quando você diz assim, hoje eu estou feliz porque eu estou com Deus, você está dizendo assim, hoje eu estou feliz porque hoje eu estou com o Espírito Santo. Ou se você usa aquela expressão assim, não, Jesus está comigo. Na verdade, o que você está dizendo assim, o Espírito Santo está comigo, porque Jesus está no santuário celestial, ele não está aqui, a pessoa dele, mas sim a pessoa do Espírito Santo, que é o mesmo pensamento, propósito que Jesus Cristo. Sabe, irmãos, isso aqui é interessante. De vez em quando eu vejo alguém por aí falar alguma coisa assim, nossa, eu estou muito feliz essa semana porque eu estou bem com Deus. Muitos de nós possivelmente até já usamos essa expressão, estou bem com Deus. Quando você fala que está bem com Deus, o que você quer dizer? Se você quer dizer assim, não, essa semana eu todos os dias eu dei esmola, todos os dias eu ajudei alguém, eu li a Bíblia todos os dias, eu estou bem com Deus. Muito cuidado para isso não se tornar algo meritório, algo de méritos seus. Eu estou bem com Deus porque eu fiz. Ninguém está bem com Deus porque fez nada. Se depender daquilo que você faz, você está ruim com Deus o tempo todo. Sabe quando nós estamos bem com Deus? Quando nós estamos cheios do Espírito. Só assim para estar bem com Deus. Porque o Espírito Santo completa em nós, irmãos, aquilo que nós não temos a oferecer. Nós não temos nada a oferecer. Na verdade, a obra do Espírito Santo em nós, através de Cristo, é quem nos faz ter esta proximidade com Deus. Então, quando você diz assim, estou bem com Deus, não baseie isso nas suas obras. Baseie isso na sua proximidade do Espírito Santo. Na sua comunhão com o Espírito Santo. Na maneira com que Ele está guiando a sua vida. Aí sim você vai estar bem com Deus. Então a promessa de Cristo, irmãos, eis que estou convosco todos os dias. Ela só se cumpre se nós estivermos ao lado do Espírito Santo todos os dias. E é por isso que buscar o Espírito Santo é diário. E eu queria dizer para você uma coisa. Eu aprendi isso na prática.
quando eu falo da busca do Espírito Santo. O que eu fiz ontem não vale mais nada para hoje. Se ontem eu busquei o Espírito, eu jejuei, eu orei, eu busquei e eu senti. Nós cristãos não gostamos de falar muito em sentir, né? Mas quando o Espírito Santo, você sente ele também. E aí eu senti o Espírito Santo, eu busquei o Espírito Santo e eu fiz o que eu tenho que fazer. O Espírito Santo, ele sempre faz a parte dele. Aí então a promessa de Cristo se cumpre em nossa vida, Ele está ao nosso lado e nós podemos dizer assim, não, então agora eu estou bem com Deus, porque o Espírito Santo está em mim, mas o que eu fiz ontem não vale para hoje. Tudo que eu fiz ontem, se hoje eu acordar de manhã e dizer, ontem eu já fiz bastante, passei o sábado inteiro na igreja, agora no domingão eu estou tranquilo. Estragou tudo. Porque a busca do Espírito Santo, irmãos, tem que ser algo diário. Vamos em frente. Olha o que diz Ellen White no livro Atos dos Apóstolos, página 27. Ela diz assim, uma vez que esse é o meio pelo qual havemos de receber poder, por não sentirmos fome e sede pelo dom do Espírito, aliás, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Por que não falamos sobre ele? Não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que pais a dar boas dádivas aos seus filhos. Cada obreiro deve fazer a sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito Santo. Uau, que texto esse, né? Primeiro, Ellen White diz assim, irmãos, se o Espírito Santo é o meio pelo qual nós receberemos o poder de Deus, então por que nós não sentimos mais fome, mais sede do Espírito? E por que nós não falamos sobre ele, não pregamos sobre ele e não o buscamos mais? Ela está nos fazendo perguntas intrigantes para nós pensarmos a respeito da nossa própria vida. E ela diz então que o Senhor está disposto a dar o Espírito assim como um pai está disposto a dar boas coisas aos seus filhos. E nós, pais, sabemos o quanto nós queremos dar boas coisas aos nossos filhos. E todos os sacrifícios que nós fazemos para poder dar o melhor para eles. Então eu fico imaginando Deus, irmãos, olhando para nós e dizendo assim, tá, mas hoje você não vai orar pelo Espírito? Você não vai me pedir para estar ao seu lado hoje? Você vai sair de manhã como se você pudesse resolver tudo na sua vida sem me pedir para estar com você? Eu fico imaginando coisas assim que Deus pensa quando nós saímos por aí sem buscarmos como a prioridade da nossa vida a presença do Espírito ao nosso lado. Pode passar. Por que nós deveríamos então buscá-lo de maneira intensa, assim como diz a Bíblia? Ações do Espírito que nos dão razões para fazer dele a nossa maior prioridade. Por que o Espírito Santo deveria ser a nossa maior prioridade? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, não são só razões religiosas não, irmãos. Não são só razões religiosas. Eu vou explicar algumas coisas do Espírito para vocês. A primeira delas, se você ler Atos 16, verso 7, eu não vou ler aqui, mas ali você vai ver que o Espírito Santo, ele impediu alguns irmãos de irem por um caminho. Nós estudamos isso na lição do trimestre passado, né? O Espírito Santo impediu ali Paulo, alguns irmãos, de irem para uma região e eles foram por outro caminho que não tinham planejado. E eu fico muito feliz com isso aqui. Sabe por quê? Porque às vezes nós somos campeões de fazer planos fracassados. Nós somos muito capazes, irmãos, de fazermos planos para a nossa vida que não vão dar certo. E eu não sei se você, em algum momento, já fez um plano desses aí. Um plano que não ia dar certo de jeito nenhum. E eu fico muito feliz porque o Espírito Santo ele tem essa capacidade de nos impedir de fazermos coisas que não seriam boas para nós. E é por isso que o Espírito Santo deveria ser a nossa principal busca como a prioridade. Quando eu falo prioridade, não é determinar um horário para você buscá-lo, mas a prioridade você vai colocar em primeiro, a palavra sugere. Em primeiro, você vai colocar antes do resto.
Então, se você tem planos, por exemplo, no seu trabalho, você está com planos de crescer no seu negócio, ou você está com plano de melhorar a sua profissão, ou você está com planos de estudar alguma coisa nova, os jovens aí que estão se preparando para o mercado de trabalho, fazendo planos de casar, planos de namorar, planos, enfim, seja qual for o seu plano, quer ter sucesso, submeta o seu plano ao Espírito Santo. E se ele para te falar para não fazer, não faça. Mas pastor, como é que eu vou saber? Você vai saber. Peça a Deus. Coloca os seus planos na mão de Deus. Conta para Ele coisas grandes ou pequenas. E pergunte a Ele se são os mesmos planos que Ele tem para a sua vida. E se o Espírito Santo te pedir para você abrir mão de planos, abra mão. Desista dos planos que não são os mesmos planos de Deus para a sua vida. Então, eu fico muito feliz, irmãos, porque o Espírito Santo nos livra das enrascadas que nós poderíamos nos colocar. Porque nós somos que nem ovelhas, né? Nós nos envolvemos em confusões facilmente. Então, o Espírito Santo nos livra. Atos 13, verso 2 diz assim: que ele dirige e orienta decisões da igreja. Muitas coisas, irmãos, que nós achamos na igreja que foram decisões de homens, ou muitas coisas que nós achamos na igreja que foram as pessoas que fizeram, foi o Espírito Santo que fez. Às vezes o Espírito Santo tira pessoas, e às vezes ele põe pessoas. E quando nós entendemos isso, você relaxa. Você relaxa porque você tem a certeza que o Espírito Santo está no comando da igreja. E às vezes o Espírito Santo ele nos dá coisas diferentes na igreja para fazermos do que aquela que nós tínhamos planejado. Eu mesmo não planejei nunca vir para cá, mas Deus me colocou aqui. E eu tenho certeza que muitos dos irmãos não planejaram talvez ser escolhido para um cargo ou outro. Eu não gosto da palavra cargo, nem deveríamos usar, né? Para um ministério ou uma função ou outra na igreja. Mas o Espírito Santo conduziu dessa maneira. E se nós estamos submissos ao Espírito Santo e permitindo que Ele dirija a igreja, tudo que for feito na igreja será feito através do Espírito Santo. E estará correto, porque é Ele quem faz. O próximo lá diz assim: ele aprova um determinado curso de ação. Depois vocês podem ler os textos aí, tá? O Espírito Santo, irmãos, ele não só vai nos dissuadir de certos caminhos, como ele vai também aprovar certas coisas que nós submetemos a ele. Eu lembro de uma oração que eu fiz há muitos anos, que eu tinha apenas a vontade de estudar teologia, mas eu não tinha recursos para isso e nem mesmo possibilidades. E Deus, eu orei ao Senhor, eu pedi ao Senhor, eu disse assim: Senhor, eu gostaria muito de poder executar esse plano na minha vida, de estudar, de ser um pastor. Eu posso dizer a vocês, irmãos, que para mim era, minha esposa sabe o que eu estou falando, para nós era a missão impossível. Não tinha como, já tínhamos filho, era bem complicada a coisa. Mas eu submeti ao Espírito Santo. E eu lembro da minha oração, disse, em uma bem específica, onde eu disse: Senhor, o Senhor é o dono daquele colégio lá. O Senhor é o dono de cada tijolo que está lá, só está lá porque o Senhor permitiu que estivesse, porque é o Senhor quem dirige e orienta a igreja. O Senhor é o dono de cada parede que está lá. E se o Senhor quiser, eu vou para lá. E Ele quis. Então, muitas vezes, irmãos, quando nós submetemos a Deus, Ele aprova nossos caminhos. E nem sempre é só o caminho que Ele quer. Às vezes Deus olha para nós e diz assim: qual é o teu sonho? E Ele quer nos dar também os nossos sonhos. Porque às vezes a gente fica falando assim: o caminho que Deus tem para mim, tá, mas e qual o caminho que você quer? Às vezes Deus tem 1000 caminhos para você seguir. E todos são bons. Então Ele aprova. E Ele ensina e guia na verdade. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou pregando para vocês aqui? Vocês estão entendendo que para nós termos sucesso na família, na vida, felicidade na nossa vida, para nós termos realizações, para os filhos irem bem na vida, nós precisamos buscar o Espírito Santo? E o Espírito Santo não se busca só individualmente, se busca também em casa, na família, na igreja.
São várias formas de buscar o Espírito Santo. Então é algo muito prático e é algo que muda a nossa vida de uma maneira prática em todas as áreas da vida, não é só na igreja. O que mais que nós temos? É tanta coisa, né? Pode passar o próximo. O Espírito Santo, ele está errado ali, né? Ah, não, está certinho, não é convence, é concede mesmo. O Espírito Santo concede vitória sobre o pecado. Nós continuaremos pecadores até que Jesus venha e nos transforme. Mas sobre o pecado que você quer vencer. Sabe aquela que você insiste em cair, aquela coisa que só você sabe, ninguém mais sabe? O poder do mal, irmão, só pode ser vencido pelo Espírito Santo. As nossas tendências, nossos atos pecaminosos que nós queremos vencer, só pode ser vencido pelo Espírito Santo. Olha o que diz aquele texto ali de João 16, 8 a 9. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora olha o que diz Ellen White no próximo texto. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade. Então não sei se você é que nem eu, que tem, todos nós temos falhas. Não há ninguém que não tenha falha. Mas existem coisas que nós queremos vencer, erradicar da nossa vida. Coisas que pesam, porque o pecado ele tem um peso enorme. Essas coisas somente poderão ser vencidas através do Espírito Santo. A busca pelo Espírito Santo, a oração ao Espírito Santo e também a confissão dos pecados. Nós falamos pouco sobre isso, mas nós temos que confessar os nossos pecados. Não é justificar, não é se desculpar, é confessar. Em frente, por favor, próxima tela. O Espírito Santo, segundo Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 52, o Espírito Santo é dado como agente de regeneração para tornar eficaz a salvação operada pela morte do nosso Redentor. Está aqui mais uma função do Espírito Santo na nossa vida. Ele nos ajuda a nos apoderarmos da salvação que Cristo nos oferece. Ele nos leva a Cristo e nos ajuda todos os dias a nos apoderarmos desta salvação. Pode passar. Então eu queria concluir aqui, irmãos, e colocar alguns desafios para nós. Para nós que aqui estamos, para os irmãos que nos acompanham também pela internet, eu gostaria de colocar alguns desafios bem práticos à nossa vida. O primeiro deles seria consagrar-se a Deus, você, né? Consagrar-se a Deus como a primeira coisa do seu dia. Isso é difícil, porque se tem um ser que gosta de dormir, é o crente, né? Gosta de uma cama. Mas nós temos que acordar cedinho, tentarmos, eu sei que é um exercício difícil, muitas vezes, mas tentarmos, irmãos, colocar como a primeira coisa do nosso dia, a busca pelo Espírito Santo. Número 2, estudar a palavra com cuidado e tempo. Estudar profundamente a palavra, não ler a palavra como se lê jornal ou revista, onde você seleciona só aquilo que mais te interessa. Estude com profundidade a palavra de Deus. Número 3, congregar. O Espírito Santo foi derramado no Pentecostes quando a igreja estava unida em oração. Eu queria desafiar vocês, inclusive o pessoal aí que nos assistem, que são membros da igreja. Irmãos, vamos fazer da nossa igreja uma igreja diferente. Vamos vir para a igreja, irmãos, aqui, nos domingos. Convidem um amigo seu para vir aqui. Sempre vai ouvir um tema, vai aprender alguma coisa da Bíblia. Então vamos vir à igreja nos domingos, vamos fazer da nossa igreja uma igreja cheia no primeiro dia da semana. Queria desafiar você, não fique em casa, não se deixe envolver, né, pela preguiça do domingo à tarde. Venha para a igreja, não há nada... A internet ela quebra um galho, mas não há nada mais especial do que estar aqui. Então queria desafiar, irmãos, a nós congregarmos. Eu acho que o sábado não preciso nem falar sobre isso. Né? Deus não nos deu o sábado, né? O sábado é dele. É um tempo de Deus. Mas eu queria desafiar os irmãos, domingos e quartas-feiras, estarmos na igreja, congregarmos. Vai ficar em casa fazendo o quê? Melhor do que estar aqui. Vamos fazer um pacto, né? Um trato, assim, uma aliança com Deus, de estarmos na igreja 3 vezes na semana, irmãos, é o mínimo que nós podemos. Viver em santificação, viver pela palavra, são desafios que nós temos para recebermos
a plenitude do Espírito. Pode passar o último, penúltimo, aliás. Olha só isso aqui. Não ouvir o que te afasta do Espírito Santo. Tem coisas, irmãos, que Deus não pode ouvir. Então Ele vai se afastar de você, Ele vai dar um passo para o lado. Porque como é que Deus vai ficar ouvindo funk, entendeu? Não tem como. Não tem como. Ele pode até ouvir, mas Ele não gosta, assim, né? Então, você precisa ouvir aquilo que te aproxima de Deus, né? Não assistir o que te afasta do Espírito Santo. Isso aqui nós temos que nos cuidar. Eu gosto de assistir bastante coisa, assim. Nós temos que tomar cuidado com isso aqui. Orar sempre, orar e submeter a Deus coisas grandes e coisas pequenas, e confiar no Espírito. Esse aqui talvez é o mais difícil. As pessoas geralmente desconfiam do Espírito Santo. Elas acham assim, a minha irmã que vai na balada, a minha irmã que nunca leu a Bíblia, que é até ateia, a minha irmã vai se converter um dia? Acho que nunca vai se converter, minha irmã. Já viram alguém dizendo algo assim? Ah, essa pessoa aqui parece que nunca vai se converter. Ora o Espírito Santo para você ver. Com fé, né? Pede, se ela tem o direito de não querer ouvir, você tem o direito de pedir ao Espírito Santo para ir até ela. E Deus vai respeitar o direito dos dois. Então você ora e pede o Espírito Santo para que a pessoa se converta, para que ela aceite, e você vai ver se o Espírito Santo não é competente para isso. O Espírito Santo é competente, irmãos. Então são desafios para a nossa vida. E eu termino com esse belo texto aqui. Próximo. O Espírito Santo é um amigo para sempre. Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, página 669 e 670, diz assim: em todos os tempos e lugares, em todas as dores e aflições, quando a perspectiva se afigura sombria e cheio de perplexidade o futuro, e nos sentimos desamparados e sós, o Consolador será enviado em resposta à oração da fé. Onde quer que estejamos, aonde quer que vamos, Ele se encontra sempre à nossa direita para apoiar, suster, erguer e animar. Belo texto, não? Nos enche de confiança para esta semana, para você submeter ao Espírito Santo cada detalhe, cada momento, cada situação que você for viver daqui para frente. Gostaria de relembrar a você que o Espírito Santo é Deus. E Deus é Jesus ao nosso lado. E Deus quer dar a você os melhores caminhos, as melhores coisas, se você o buscar e consagrar sua vida a Ele. Que Deus nos abençoe muito, irmãos. E nós, como igreja, como povo, como pessoas, possamos buscar o Espírito de uma maneira poderosa na nossa vida. Amém? Amém? Amém. Quero convidá-lo então para nós encerrarmos a mensagem dessa noite, nos colocando em pé, e nós vamos orar então nesse momento, pelo derramamento do Espírito Santo. Querido Deus, nosso Pai que habita nos céus, nós queremos, Senhor, muito te agradecer, porque Cristo enviou o Espírito Santo para estar ao nosso lado, para poder cumprir a promessa que Ele nos fez, de onde estivermos, em 2 ou 3, que Ele estaria conosco. A promessa de estar conosco todos os dias até o final dos tempos. Esta foi a promessa do Espírito, de guiar a igreja, de guiar o povo. Mesmo em meio a um mundo tão conturbado, nós temos esse refrigério, esta certeza que nos traz paz, que é a certeza de termos o Espírito como aquele que nos auxilia, que nos conduz, que rege a nossa vida, que nos coloca, Senhor Deus, nas melhores situações, não porque mereçamos, mas pela Tua bondade. Nós queremos, Senhor, buscar o Teu Espírito todos os dias, a cada momento, a cada situação. Não queremos resolver do nosso próprio jeito, sairmos por aí resolvendo as coisas, mas os nossos problemas queremos depor em Tuas mãos e confiarmos que o Espírito Santo é competente
para resolvê-los de uma maneira muito melhor do que nós poderíamos fazer. Nos abençoa, Pai. Nos dê uma semana cheios do Espírito. Queremos entregar a vida em Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.